Capítulo 54. Artes marciais. O quê? Shonayon não conseguia esconder sua agitação. Seu rosto já havia ficado vermelho e ela estava duvidando de seus ouvidos. Mostrar meu corpo? Ela disse que se eu a deixasse ver por um tempo, ela me daria uma estrela. Os olhos de Nayon se arregalaram, não uma vez, mas para mostrar o corpo por um tempo? Isso era verdade? Ela pensou que Mumu estava brincando com ela. Bobagem. O quê? Você está deliberadamente me dando informações falsas? Por que eu faria? Perguntou Mumu com uma carranca. Era uma coisa absurda perguntar porque ele estava sendo genuíno sobre isso. As estrelas que ela conseguiu receber até agora foram porque ela realizou tarefas bastante difíceis ou alcançou bons resultados durante as competições. Mas é só mostrar o corpo? Não parecia verdade. Não. Em um instante, o boato que ela ouviu sobre Baekhyun surgiu em sua mente. Sobre o mestre Dan Baekhyun, você sabe a razão pela qual ela odeia o tópico sobre namoro ou casamento, mesmo com sua aparência incrível. O quê? Isso não é só porque ela não está interessada em conhecer pessoas ou se casar? Se ela não estivesse interessada, ela seria tão vocal sobre isso. Ouvi de uma veterana que ela tem um gosto muito estranho. Gosto estranho? Até agora, há uma história de que ela é aquela que se concentra em seu trabalho e pesquisa e é uma mestra que prefere o mesmo sexo ao sexo oposto, então não há casamento. E, de jeito nenhum. E a outra que diz que gosta de jovens estudantes da academia. Sério? Havia todos os tipos de rumores. Foi um tópico de discussão entre os alunos, pois Dan Baekhyun se tornava sensível quando o tema do casamento surgisse. Mas, era verdade? Foi esta a razão pela qual ninguém nunca recebeu uma estrela dela? Após a chamada nominal e o treinamento muscular naquela noite. Você escolheu uma arma, essa? Jin Yuki olhou para Mumu com um olhar absurdo. Ele pensou que seria uma arma plausível porque estava em um tesouro do porão, mas é bom para o treinamento. Você realmente... Nas palavras de Mumu, Jin Yuki clicou sua língua. Esse cara era tão louco pelo treinamento muscular que agora ele começou a se perguntar se a cabeça de Mumu estava cheia de músculos. O que é isso agora? Contração e relaxamento dos músculos. Era um livro trazido por Mumu. Ele não conseguia entender por que tal livro estava lá nos arquivos. Apenas no caso, ele passou por ele e, como o título diz, explica passo a passo como contrair e relaxar os músculos. Jin Yuki pensou que teria sido mais útil se Mumu simplesmente retirasse qualquer livro que não fosse este. Ele ouvirá muito mais da senhorita Mo. De todas as coisas que ele comprou, a pílula Shaolin foi a mais útil. Como ele conseguiu isso? Pílulas Shaolin eram famosas por serem os mais estáveis entre as pílulas feitas por qualquer outro clã. Quanto mais estável fosse uma pílula, maior a quantidade de energia que o corpo seria capaz de absorver. Por exemplo, se uma pílula genérica tinha uma eficiência aceitável de 40 a 60%, então as pílulas Shaolin tinham uma eficiência aceitável de 60 a 90%. E Shaolin é conhecido por ser o criador das artes marciais. Havia uma diferença, uma vez que eles eram um clã desde o início. Mas ele estava curioso. Um cara que não tem interesse em artes marciais trouxe este. O supervisor disse que este era o mais caro. Você vai vender isso? Então isso fazia sentido. Não havia como Mumu ter trazido tal coisa por acidente. Mas palavras inesperadas saíram da boca de Mumu. Se eu tiver isso, posso aprender rapidamente a energia interna? E agora? Você está interessado em artes marciais? Mumu não era do tipo que achava que tudo era inútil, exceto o treinamento muscular, mas agora ele estava interessado em artes marciais? Mumu respondeu a Jin Yuki que ficou intrigado. Não, não é assim. Quando eu olhei através da genealogia que o sênior me deu, eles disseram que a energia interna tem que ser aprendida. Genealogia? O que era isso agora? Foi quando Mumu pegou o livro de papel e o mostrou. Jin Yuki que pegou, virou e ficou chocado. O que é isso? De onde você tirou isso? Um veterano que eu conheço deu. Alguém que você conhece? Por que alguém daria isso? Surpreendentemente, os artigos que Mumu chamou de genealogia continham informações detalhadas sobre as palestras e os exames que foram feitos. Embora algumas das lições básicas fossem diferentes, ainda continha ótimas informações. Mumu sorriu e disse, você não precisa saber. O quê? Jin Yuki franziu a testa. Mumu acabou de dizer isso? Normalmente, quando ele fazia uma pergunta, Mumu respondia sem pensar muito. Então ele não esperava tal resposta. Naquela hora, Mumu pegou o livro e disse, vou compartilhar isso com você, então por favor, me ensine o básico das artes marciais. Você está fazendo uma barganha comigo? Eles disseram que mesmo as famílias não ensinam artes marciais umas às outras sem condições. Que?
Jin-Yuki ficou atordoado. Desde quando este estava tão consciente das coisas? Jin-Yuki olhou para Mumu. Parecia que o macaco que não tinha pensamentos e só sabia sobre bananas estava finalmente usando sua cabeça pouco a pouco. Isso deve ser considerado uma coisa boa? Não foi uma coisa ruim. E seria melhor para Mumu se ele pudesse pensar antes de agir. Então, Jin-Yuki balançou a cabeça e disse: Não precisa. Eu não preciso dessa coisa. Vou apenas ensinar-lhe o básico. Ah, mesmo? Eu não acho que eu deva confiar nisso. Os olhos de Mumu brilharam com as palavras de Jin-Yuki. Mumu sabia que Jin-Yuki queria ser famoso como seu irmão mais velho e se formar neste lugar, mas ele não esperava que ele desistisse deste precioso livro sem resultados. É claro que uma vez que uma pessoa se torna dependente de tais coisas, aprender na academia se tornaria sem sentido. Não vou te dizer nada. Perceba-o esbarrando nele mesmo. As palavras de seu irmão, e o Jin Seung. Então, tinha que haver uma razão pela qual seu irmão não lhe deu o livro, apesar de ter saído por cima. Então, em vez de pegar o atalho, ele decidiu ir devagar. Mumu, que ficou surpreso, olhou para o livro em suas mãos e o rasgou. O que você está fazendo? Jin-Yuki ficou chocado com isso, ao que Mumu sorriu e disse: Se Jin-Yuki é assim, eu também deveria ser como você. O quê? Como uma pessoa poderia rasgar esse precioso livro sem nenhum arrependimento? Ele sabia que os seres humanos são influenciados facilmente, mas este era realmente estranho. Jin-Yuki olhou para Mumu, que estava olhando para ele, e sorriu. Quanto mais eu te vejo, mais diferente você parece. Sério? Chega disso. Então você vai aprender artes marciais para passar nos exames? Sim. Então eu vou te ensinar. Você é da família Yu, então não haveria um caso de você falhar ou ser desqualificado. Eu gosto de Jin-Yuki porque você é gentil. Que absurdo é esse? Jin-Yuki disse isso em voz alta para calar Mumu. Chamá-lo de gentil quando ele estava sendo normal, e cada vez que ele ouvia isso, isso fazia estremecer. Enfim, vou te ensinar o básico. Eu poderia ensinar-lhe o que me foi ensinado pelos meus professores, mas isso seria irracional agora. Você seria capaz de ensinar outras coisas além do que seus professores lhe ensinaram? Jin-Yuki suspirou com a pergunta de Mumu. Se há um livro do arquivo que eu posso usar, então eu posso explicá-lo para você de uma maneira que você entenda, mas este livro, eu não sei. A contração e o relaxamento dos músculos foram de pouca utilidade. Mumu inclinou a cabeça e depois se levantou e foi para sua mesa. O que você está fazendo? Você não me pediu para ensiná-lo? Espere. A mesa foi basicamente equipada com os 4 tesouros de estudo: pincel, tinta, papel e pedra de tinta. Itens básicos para todos os alunos. Depois de despejar a tinta, Mumu usou o pincel para escrever linha por linha. Jin-Yuki, que o viu, levantou-se. Ele estava se perguntando que Mumu estava escrevendo como uma pessoa possuída. A escrita era estranha porque Mumu nunca praticou a escrita até agora, e foi surpreendente que ele pudesse escrever bem sem fazer pausas. Mas o conteúdo deixou Jin-Yuki chocado. O quê? Ele se perguntou o que Mumu estava escrevendo. Mas o que Mumu estava escrevendo não era outro senão artes marciais, e também não era comum. Artes marciais da ascensão. Jin-Yuki ficou chocado com o que viu. O que Mumu estava escrevendo era o conteúdo das artes marciais da ascensão. Não seria exagero dizer que isso estava em um nível mais alto do que o que Jin-Yuki foi ensinado. Como diabos ele sabia disso? Jin-Yuki não conseguia entender a situação. Como Mumu poderia memorizar o livro inteiro? Mumu, que estava escrevendo por um longo tempo, parou. Ele deixou o pincel na pedra de tinta e perguntou: Isso vai funcionar? O que é isso? Este não é um livro de artes marciais? Você disse que poderia ensinar se houvesse um livro para se referir? Isso? Certo. Você viu isso no porão? Jin-Yuki gritou chocado e depois perguntou novamente. Um livro da biblioteca de arquivos do porão, certo? Sim. Mas você trouxe essa? Jin-Yuki disse apontando para a contração e relaxamento dos músculos que estava sobre a mesa. Como ele poderia memorizar esse livro se o livro que ele trouxe era este? Eu me lembro. Você se lembra? Eu olhei para dentro para ver se havia algo útil para o treinamento muscular. Você olhou? Sim. E lembra de tudo isso? Sim. Vendo Mumu falar casualmente, Jin-Yuki clicou sua língua. Se o que ele disse era verdade, então isso não significava que Mumu apenas memorizou todas as coisas nos livros que ele acabou de olhar. Mesmo ele, que era considerado talentoso por seus próprios professores, tinha dificuldade em memorizar coisas difíceis e as lia de novo e de novo. Esse cara não é um com cérebro muscular. Se o que ele disse era verdade, então ele tinha um incrível poder de memorização. Seu pai sabia disso?
Mumu perguntou a Jin-Yuki, quem ficou surpreso. O quê? Isso não funciona? Devo escrever outro? Lembro-me de outras coisas também. Com as palavras de Mumu, Jin-Yuki perguntou com um rosto endurecido. Você se lembra de outras coisas? Você esteve na biblioteca o dia todo? Não, me disseram que me dariam apenas meio-dia, então eu apenas folheei o máximo que pude. Cerca de 40 livros? 40 livros. Jin-Yuki engoliu-se perguntando se isso era possível. Você se lembra de todos eles? Mumu respondeu casualmente. Jin-Yuki estava sem palavras. Mumu agora tinha 40 livros dos arquivos, juntamente com as artes marciais da ascensão em sua mente.